A função de armazenamento, que é outra função do esqueleto, vai armazenar sais minerais. Como exemplo, o cálcio. E cálcio é muito importante para o sustento, para o fortalecimento ósseo. Então, esse esqueleto ele também vai armazenar esses sais. Outra função é a função hematopoética, que está relacionada com as células sanguíneas. Não sei se vocês já viram esse termo, que é hematopoiese, um processo em que as novas células do sangue elas vão estar sendo formadas. Então, o osso também vai estar auxiliando nessa função, de estar suprimindo continuamente as células sanguíneas novas, que, no caso, vão dentro da medula óssea que está no osso, tem células hematopoéticas, que elas vão estar produzindo as células sanguíneas. Elas vão estar produzindo essas células e vai estar suprindo o corpo das células. Porque no caso as células elas ficam se renovando, digamos assim. Então esse suprimento contínuo está sempre produzindo o tempo todo. Então isso também é uma função do esqueleto. E outra função, no caso eu já disse essa, conformação e sustentação do corpo. Então, só para recapitular, as funções do esqueleto vão ser proteção das estruturas vitais do corpo, como por exemplo o coração, a caixa torácica vai estar ali protegendo o coração, os pulmões, o cérebro, que no caso do crânio vai estar protegendo o cérebro. A conformação e sustentação do corpo, que no caso vai ser uma base mecânica para o movimento, que é um apoio para a gente andar, correr, vai estar apoiando o nosso corpo, sustentando. Armazenamento de sais minerais, como o cálcio, e a função hematopoética, que vai estar suprindo continuamente de novas células sanguíneas. Se vocês verem alguma coisa no grupo ou por aqui que eu não esteja vendo, vocês me dizem, por favor, porque eu não estou vendo nada aqui. Então, o osso, ele tem uma matriz, esqueci de colocar uma imagem, ele tem uma matriz extracelular. Essa matriz extracelular, ela vai estar sendo dividida na parte orgânica e inorgânica. A parte orgânica vai ter o colágeno, tipo proteoglicanos, glicoproteínas. A glicoproteína, por exemplo, tem uma que é chamada de osteonectina. Essa glicoproteína ela vai estar se ligando o cálcio nos ossos. Ela vai ser secretada por algumas células também dos ossos, como osteoblastos, células da pele, como células epiteliais, hepatócitos. E isso vai ajudar na formação óssea, pela mineralização e também promove formação de cristas minerais. A parte orgânica da matriz extracelular vai ter o colágeno tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas principalmente, que no caso da glicoproteína ela vai ligar o cálcio nos ossos. E a parte inorgânica tem os íons principais e secundários. Os íons principais é cálcio e fósforo. A gente vê muito, quando fala de osso, a gente vê muito falar de cálcio. Então, cálcio e fósforo vão formar cristais que com as fibras colágenas vão estar sendo responsáveis pela rigidez e resistência dos ossos. Então, o cálcio é muito importante, tanto o cálcio quanto o fósforo, é muito importante para manter essa rigidez e a resistência dos ossos. Tanto é que às vezes a gente diz, né, como a banana, que é bom para o osso, que tem cálcio, não sei o quê. E tem os íons secundários, que no caso envolve o bicarbonato, magnésio e o potássio. Não, eu falei o cálcio da banana, mas na verdade é o potássio, né? Confundi aqui. Que vai também promover fortalecimento ósseo. Então, a matriz extracelular, ela vai estar dividida em parte orgânica e inorgânica. Na parte orgânica, tem o colágeno tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas. E na parte inorgânica, os íons principais e íons secundários. Os íons principais, cálcio e fósforo,
que vai formar as cristas e que vai também ser responsável por rigidez e resistência dos ossos, e íons secundários, bicarbonato, magnésio e potássio, fortalecimento ósseo. Potássio e cálcio são os que a gente mais ouve falar. Fortalecimento e resistência de osso, eles promovem. Tem as células do sistema esquelético. As principais delas são essas, o osteócito, os osteoblastos e osteoclastos. Os osteócitos vai ser a célula mesmo, célula óssea, que é importante na manutenção da matriz óssea. Vai manter essa matriz. Já os osteoblastos, eles vão sintetizar, produzir a matriz. Eles vão estar produzindo essa matriz, sintetizando colágeno tipo 1, glicoproteína e proteoglicanos, para assim formar essa matriz extracelular. Então, os osteoblastos vão criar, vão produzir essa matriz, e os osteócitos vão manter essa matriz. E os osteoclastos vão ser responsáveis pelo processo de reabsorção óssea. Vai estar reabsorvendo os produtos ósseos. Aí tem aqui o desenho do osteoblasto, osteócito e osteoclasto. A estrutura do osso. Essa parte é mais vista em um osso longo, que no caso é esse desenho aqui, porque dá para a gente ver melhor as divisões dele por dentro. Então, a estrutura do osso ele pode ser dividida em compacta e esponjosa. A parte compacta, que é a parte mais dura, vai ser a parte mais externa. As lamínulas, algumas coisinhas dentro dele aqui, esses pontinhos, eles são bem mais apertadinhos, eles estão unidos. Deixa eu admitir um menino aqui. Então, eles vão estar bem unidos, bem juntinhos um no outro na parte compacta. E é isso que vai promover deixar o tecido denso e rígido. Se é a parte mais dura, a parte mais compacta, ela é mais dura, mais densa. Então, ela é bem fechadinha, não tem espaço entre essas lamínulas, não tem espaço entre essas coisinhas aqui do desenho. Aqui. Já na parte esponjosa, ela é a parte mais interna e vai ter espaço entre si. Tem espaço, deixa eu ver se está aqui no desenho. Esse osso que tu tá mostrando é de um eu tava adulto, mostrando né? isso aqui, mas no caso, a parte compacta é... Porque na aula o professor tinha mostrado a gente que o osso de uma criança, ela vai ter ali um espaçozinho, né? Onde tu falou que não tem espaço nesse osso aí. Assim, é a linha epifisária, mas eu não disse que não tinha espaço nessa linha. É que eu estava mostrando o osso, a parte esponjosa, que no caso eu queria mostrar o quarto, acabei trocando. A parte compacta é aqui na lateral, a volta que vai dando a volta Entendi. pelo osso todo. É a parte de fora, aí não tem espaço nessa parte compacta, não tem espaço em si, é toda fechadinha, que é tão duro. Já a parte esponjosa é essa vermelhinha aqui, cadê aqui? Essa vermelha, deixa eu estar mostrando aqui, é a parte esponjosa, que é mais interna, é por dentro. Aí nessa sim tem espaços, que é um tecido menos denso, ele tem espaço, não é tão duro quanto a parte de fora. Essa partezinha na criança que você falou é a linha epifísia. Ela é um espaço tem entre a epífise, que é a ponta do osso, e a metáfise. Aí tem aqui a linhazinha que ela realmente é um espaço. E esse espaço vai sendo fechado no decorrer dos anos. Quando a criança vai crescendo, vai sendo fechado, que isso promove o crescimento do osso. Se fosse tudo fechado, não tinha como a criança crescer. A metáfise, ela vai ficar nessa linha epifisiária. Como é que é o nome? Ela vai ficar nessa parte aí, né?
Cortou teu áudio. Tu quer saber o nome da coisa? É? Não, a metáfise, ela vai ficar nessa parte da linha epifisária, né? É, porque, tipo, na ponta tem a epífise, que é a ponta do osso, ó, tanto embaixo quanto em cima. Eu vou mostrar também depois. A metáfise está aqui entre a diáfise e a epífise. Vai ser o meio de divisão entre as duas. E a linha epifisária está nessa região, entre metáfise e epífise, por aqui por perto. Essa linhazinha aqui, ó, do desenho. É a linha epifisária que vai ter, é um espacinho que aí vai permitir o crescimento do osso. Porque se fosse tudo fechado, aí não ia ter como crescer, não ia ter espaço. Obrigada, Diana. Nada. Então, de novo, recapitulando, compacta, que eu acabei trocando as coisas. A parte compacta do osso, que é essa parte na volta do osso, a parte dura mesmo, vai ser uma parte toda fechadinha, que não tem espaço dentro dessa região, não tem espaço. É toda fechadinha. E o tecido, isso é o que vai promover o tecido ficar denso e rígido. Por ela ser bem fechadinha, é que deixa o osso duro. E na parte de dentro do osso é que é a região esponjosa, que tem espaço entre as lamínulas, e aí vai permitir que o tecido não seja tão denso quanto a parte de fora. Não sei se você já pegar tipo osso de carne mesmo, de boi. Se pegar um osso grande, a gente vê que por fora é bem duro, mas por dentro tem umas partes mais molinhas dentro do osso. Porque é a parte compacta, é a de fora, que é a parte dura mesmo, e a parte de dentro é a parte esponjosa, que é um tecido menos denso, mais molinho. Tem outra parte aqui que eu explico também, outras regiões desse osso. A medula óssea, ela está presente dentro do osso, vai ser o lugar onde vai gerar as células sanguíneas circulantes. Mas tem a medula óssea vermelha e tem a amarela. A vermelha, ela está no tecido, no osso esponjoso, aquele que eu estava mostrando para vocês. Aqui, nessa partezinha esponjosa. Nela está a medula óssea vermelha, que ela vai formar as células vermelhas, os eritrócitos, outras células também brancas, como os leucócitos, vai estar formando as plaquetas, leucócitos, hemácias, a medula óssea vermelha vai estar produzindo essas células sanguíneas. Já a medula óssea amarela, com o tempo, ela vai substituir essa medula óssea vermelha. Com o tempo, vai acabar perdendo. Tanto é que às vezes tem transplante de medula óssea, porque quando é muito antecipado essa perda de medula óssea vermelha. Mas com o tempo, vai perdendo essa medula e aí vai sendo substituída pela medula óssea amarela, que fica aqui no meinho, ou entre o osso, bem no meinho mesmo. É como se tivesse tipo, um buraco dentro do osso e nesse buraco formasse a medula óssea amarela, tá? Até aqui com o zoom. Ela vai substituir essa medula, ela vai estar na região da diáfise dos ossos longos, na região comprida do osso, aqui nessa região comprida do osso longo. Já a medula óssea vermelha, ela está nessa parte aqui de cima, que é na região do osso esponjoso. A parte do osso esponjoso é aqui em cima. Já nessa parte do meio, fica a medula óssea, que é a diáfise. E a função dessa medula óssea amarela vai ser o preenchimento dos ossos nessa região que é tipo um buraco e também substituir a medula óssea vermelha. Então, a principal função da medula óssea vermelha vai ser a formação das células sanguíneas com plaquetas, leucócitos, hemácias. Já a amarela vai substituir essa vermelha, quando necessário, para preencher os ossos e substituir mesmo a vermelha. Depois, mais pra frente, a gente vai vendo. Tu repete essa parte de novo, por favor? Repito. Obrigada. Por nada. A medula óssea vermelha, no caso tem a medula óssea, ela vai estar gerando as células sanguíneas. Tem a vermelha e a amarela. A vermelha
ela está na região do osso esponjoso. Aqui onde eu estou mostrando na seta, não sei se está aparecendo para vocês. Aqui a setinha, estou mostrando a parte do osso esponjoso, como aqui nesse outro que está maior. Essa parte aqui que tem esses furinhos, a medula óssea vermelha está nessa região do osso esponjoso. E ela vai formar as células sanguíneas. Um exemplo, plaquetas, leucócitos, hemácias, tem também os eritrócitos. Então, a medula óssea vermelha está no osso esponjoso e vai formar essas células sanguíneas. Já a amarela, a medula óssea amarela, ela vai estar aqui no meio do osso, que é na diáfise. O meio do osso, ele tem meio que um buraco no meio. Então, se ele tem tipo um buraco, essa medula óssea amarela vai preencher esse espaço, para não ficar vazio, vai preencher esse espaço e ainda substitui a medula óssea vermelha. Ao longo do tempo vai se perdendo essa medula óssea vermelha e vai entrando no lugar dela a medula óssea amarela. Acho que tem alguma coisa no bate-papo. Medula óssea retirada uma quantidade da amarela ou da vermelha? Da vermelha, porque é a que faz a produção de células sanguíneas. A amarela ela só vai substituir. Aí ao longo do tempo vai substituindo a vermelha, mas no caso de doação de medula é da vermelha mesmo. Qualquer coisa eu posso voltar, tá bom? Se tiver alguma dúvida eu volto para outros slides também, não tem problema. Por nada. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto. A classificação dos ossos do esqueleto. Tem dois tipos de esqueleto, o axial e o apendicular. O esqueleto axial, ele vai ser essa parte aqui que eu coloquei o desenho. Esse esqueleto tá feinho, viu? Né? Foi o que eu encontrei de imagem. O axial, ele vai ser composto pela cabeça, os ossos da cabeça, do pescoço e tronco, tórax e abdômen. Toda essa região aqui é o esqueleto axial. Toda essa parte. Para diferenciar do apendicular, só é lembrar que o apendicular vai ser os membros, tanto inferior quanto superior, como está a imagem aqui. Braço, perna, pé, tudo que estiver envolvido com essa região é esqueleto apendicular. E o axial é o resto, coluna, tronco, pescoço, cabeça. Tudo isso é axial e os membros, tanto inferior quanto superior, é o esqueleto apendicular. E pélvica. Aqui na cintura escapular, tem aqui a escápula e a clavícula. Isso é o que vai juntar, porque a escápula e a clavícula vão estar aqui juntinhas com os ossos do tórax, nas costelas. E a cintura pélvica, que é aqui, a pelve, os ossos da pelve, do quadril. Tem o isquio, tem o ilho, tem vários ossinhos aqui. Então, essa parte do quadril, essa parte da pelve, é o que vai juntar aqui na região do sacro, nessa parte aqui de baixo da coluna. É o que vai juntar, encaixar tudo e formar o esqueleto por completo. Então, só recapitulando para ficar claro, os tipos de esqueleto são o axial e o apendicular. O axial é essa parte aqui do desenho, em que é composto pelos ossos da cabeça, pescoço, tronco e, no caso, envolve toda a coluna, que não está aqui escrito, mas envolve toda a coluna, pescoço, cabeça e tronco. É tórax, abdômen, enfim, toda essa região das costelas. E o apendicular, os membros. Membros superiores e inferiores. Só para não ficar, caso fique dúvida na hora de responder alguma questão, por exemplo, em diferenciar o apendicular do axial, foca assim no apendicular.
Eu sei que o apendicular são os membros, então o resto vai ser axial. Lembra disso, que fica mais fácil. E no caso, para unir esse esqueleto axial com o apendicular, vai ter as cinturas escapular, onde tem a escápula e a clavícula, que é esse ossinho pequeno, e a pélvica, que está os ossos do quadril, esses ossos aqui, que mais para frente a gente vai ver quais são eles. Tá claro? Sim. Tem também a classificação pela forma do osso. Tem curto, longo, plano, laminar, alongado, tem vários tipos. Então, de acordo com a forma do osso, tem o osso curto, em que as 3 dimensões do osso são iguais. Como exemplo, os ossos do carpo, aqui na mão. Os ossinhos da mão da gente são bem pequenininhos. E esses ossos são ossos curtos, são bem pequenos mesmo. São esse tipo de osso da nossa mão aqui na parte bem pertinho do punho, que é esse do desenho aqui, são ossos curtos, os ossos do carpo. E também tem no tarso. Os ossos do tarso aqui no pé, os ossos do pé também são ossos curtos. Esse desenho aqui não tá muito legal, mas depois eu mostro outro melhor para vocês. Os ossos do carpo na mão e os ossos do tarso no pé, eles são ossos curtos, ossos em que as 3 dimensões dele, no tamanho, são todas iguaizinhas, os tamanhos deles, são todos pequenininhos. Aí tem também o plano ou laminar, tem esses dois nomes, pode ser plano ou laminar. Ele vai ter o comprimento e a largura igual, mas vai predominar, vai ser maior do que a espessura. Um exemplo aqui é a escápula. A escápula, ela é grande, relativamente grande assim. O comprimento dela e a largura são, não quer dizer que seja exatamente do mesmo tamanho, mas tem assim, são grandes, tanto o comprimento quanto a largura, mas a espessura dela não é tão grossa quanto a largura dela ou o comprimento. Então, um osso plano ou laminar vai ser quando o comprimento e a largura vão ser maior que a espessura. A parte grossa dela vai ser menor que o tamanho e a largura dela. Outro osso também é o do crânio, alguns ossos do crânio aqui. O osso do crânio, ele é bem comprido, tanto é que recobre toda a cabeça. Se bem, não é só um, claro, mas ó, como eles são grandes. Um vai até quase a metade da cabeça, da testa até quase a metade, que é o frontal. Então, eles são ossos longos, longos não, desculpa. Eles são ossos compridos, são planos, retinhos, digamos assim. Não reto, literalmente reto, tá? Tô dizendo assim, que são mais alongados, são mais... Ai, meu Deus, cadê a palavra? Não vem a palavra na minha boca agora. Mas eles são, assim, mais largos, digamos assim. Só que são fininhos. Eles são finos, não são grossos. Imagina se fosse a mesma largura de um osso frontal, que é esse da frente da cabeça aqui na testa. Imagina se a largura dele fosse do mesmo tamanho, do tamanho dele, da largura, fosse o mesmo tamanho da espessura. Ia ser enorme de grosso. A cabeça da gente ia ficar enorme se fosse assim. Então, o osso plano ou laminar, como aqui o externo também. Esse, que é aqui entre as costelas. Esse osso também é plano ou laminar. Ele é tipo retinho e é fino. Então, quando o osso é fino e reto não literalmente, mas tipo, o comprimento e a largura são maiores que a espessura, é um osso plano ou laminar. Tem um exemplo a escápula, alguns ossos do crânio e o externo, que é esse ossinho aqui que está entre as costelas. E tem também o alongado. Nem sempre aparece esse tipo de osso, mas existe, que no caso é as costelas. São ossos longos, só que eles são mais achatadinhos e não tem canal. Porque como a gente estava vendo aquele osso longo para falar do osso esponjoso e compacto,
Eu falei que tinha um buraco no meio, um canal. Mas ele é sim longo, mas ele não tem esse canal no meio. Ele é meio que fino. São as costelas. As costelas são longas. Se você olhar, elas são longas, porque elas vêm desde aqui da frente e vai lá para trás. São ossos longos, mas não tem canal no meio. Então a gente não chama de longo, chama de alongado, porque não tem canal central. São ossos longos, achatados e não tem canal central. Como exemplo, a costela. Alguma dúvida nesses três? Não. Então, vamos seguir. O osso longo, ele vai ter o comprimento maior que largura e espessura. É o osso grande. O fêmur, por exemplo, é o principal exemplo de osso longo, é o fêmur. Mas tem também o húmero, como a gente estava falando logo no início. O húmero é um osso longo. A una e o rádio também são ossos longos, que são aqui no antebraço. Os metacarpos, não sei se vocês sabem qual é o osso metacarpo, mas são os ossos da mão. Os ossos mais compridinhos da mão. Eu não coloquei um desenho aqui, mas eu mostro para vocês. Os metacarpos são ossos compridinhos também. Tem a tíbia e a fíbula, que são ossos da perna mesmo. Não tem o fêmur, que é na coxa, e na perna, que é tíbia e fíbula, abaixo do joelho. Os metatarsos, assim como na mão, tem os metatarsos no pé, que são os ossos mais compridos. Eu vou pegar uma imagem para mostrar a vocês. E as falanges. As falanges é tipo os ossos dos nossos dedos. A gente mexe assim, a cada dobradura, digamos, do nosso dedo, é uma falange. E as falanges são ossos mais compridinhos, são ossos longos também. Mas o principal exemplo, que é mais fácil de entender como osso longo, é o fêmur, mas tem vários outros exemplos. E o fêmur não, desculpa, o osso longo, ele tem várias características diferenciadas, como a gente estava vendo. Tem a epífise, tanto proximal quanto distal, um em cima e um embaixo. No caso do fêmur, aqui é o fêmur, essa parte de cima, onde tem aqui a cabeça do fêmur, é a epífise proximal. Lembra que eu falei que proximal é quando está mais perto do tronco? Então, a epífise proximal é essa aqui do fêmur, que é essa cabeça é onde vai se articular com o quadril. Então, está mais perto do tronco. Então, essa epífise é a proximal, que é aqui no desenho também, e a distal, lá embaixo. Tem duas epífises, a proximal e a distal. Tem também a diáfise, que é o meio do osso, a parte onde vai ter o canal, o espaço, o buraco dentro dele. Na epífise, tanto distal quanto proximal, é osso esponjoso dentro. Como está aqui, os pontinhos vermelhinhos, é osso esponjoso. Ao redor tem o osso compacto e na diáfise é o canal, que é onde vai ficar a medula. Aí tem a medula óssea amarela, como a gente já falou, que tem a cavidade medular, o espaço, o canal, onde ela vai estar dentro. E tem a metáfise, que não está aqui, mas estava no outro desenho, que ela está entre a epífise e a diáfise, está aqui no meinho. E aqui a linha epifisária, que era o que a gente estava vendo, que vai ser o espacinho que vai ter para que permita o crescimento do osso. É um espaço que aí no decorrer dos anos da criança, ela vai crescendo e esse espacinho vai permitindo que o osso também cresça. Porque se não tivesse, aí não teria crescimento. Então, essa linha epifisária, ou aqui como está na imagem, lâmina epifisal, é esse espacinho que vai permitir o crescimento do osso. E a cavidade medular, como eu falei, é onde vai ficar a medula óssea amarela. Então, só para dar uma fechada aqui nesse osso longo, os ossos longos vai ter o comprimento, o tamanho dele vai ser maior que a largura e a espessura.
ele é compridão. Compridão não quer dizer que seja sempre grande, como eu falei que tem ossos menores como os da mão, os metacarpos, os metatarsos do pé, o húmero no braço. Esses ossos são menores que o fêmur, mas são ossos longos pelo formato dele, em que o comprimento vai ser maior que largura e espessura. E ele tem várias regiões. A epífise é dividido em epífise distal e proximal. A diáfise, que está no meio, que é a parte onde tem o canal, a cavidade medular, onde vai ficar a medula óssea amarela. Tem a metáfise, que eu não coloquei aí, mas eu edito o slide e mando para vocês. Está entre a epífise e a diáfise, está entre as duas. Tem a lâmina epifisal ou linha epifisária, que é um espacinho que vai ter entre epífise, diáfise e metáfise, vai estar nesse meio aí, como na imagem. E ele vai permitir o crescimento do osso, essa linha, e a cavidade medular, onde está a medula. O osso longo, ele tem mais coisas para ver, mas ele tem bem mais coisas que os outros. Os outros são mais simples. Só é a definição dele, o exemplo. Mas já o osso longo, ele tem mais coisas a falar. Tem o osso irregular. O osso irregular, ele não tem uma forma geométrica definida. Licença, Ele... Adriane. Pode O falar. que seria essa fibra perfurante? No outro slide, né? É. Vou voltar. Aqui? Essas fibras perfurantes, periósteo e endósteo. Pronto. Periósteo e endósteo eu vou falar daqui a pouco. Essa fibra Tá certo. perfurante, quando eu terminar aqui, eu vou pesquisar e vou te falar, porque essa eu também não sei, não? Tá bom. Desculpa. Tá Mas certo. eu vou, assim que eu terminar aqui, eu pesquiso, eu vou procurar saber e falo para você, tá bom? Certinho. Obrigada. Por nada. Assim, eu sou uma aluna como vocês. Só passei pela anatomia já, mas tem coisas que eu também tenho a aprender. Inclusive, se vocês tiverem conhecimento para compartilhar comigo, estou totalmente à disposição de aprender também. Mas você está ajudando muito. Mesmo sendo aluna, Que está ajudando. bom! Fico feliz. Minha intenção é ajudar vocês, mas também tenho muito a aprender ainda. Inclusive, tinha muita coisa que eu não lembrava mais e eu estudando para mostrar aqui É para bom vocês, que eu tu fui vai lembrando. revisando também. Vou relembrando tudo, porque a gente, no decorrer do tempo, acaba esquecendo. É. Então, vamos lá. Tem o osso irregular. O osso irregular, a gente não consegue identificar uma forma definida para ele. É tudo estranho, um osso diferente. Que é o exemplo, a vértebra. Essa vértebra aqui é a vértebra lombar. É todo esquisito o osso. Você não tem como dizer, ah, não, esse osso é redondo, esse osso é quadrado, esse osso é longo. Não dá para definir uma forma geométrica para ele. Um círculo, um quadrado, um retângulo, não dá. Ele é todo diferente, todo estranho. Então, ele é irregular, não tem uma forma geométrica, como exemplo, a vértebra. Tem o osso pneumático. O osso pneumático, ele tem dentro dele uma cavidade que contém ar, um espaço dentro dele que vai ter ar. Exemplos desse osso pneumático é o osso frontal. Eu não coloquei a imagem aqui, mas eu mando no grupo também. O osso frontal, ele tem espaços nele. O esfenoide, que é esse aqui, esse que está girando, eu acho esse osso parecido com borboleta. Não sei vocês, mas eu sempre achei ele parecido com borboleta. Ele fica na cabeça, por dentro, na região do nariz, assim, por dentro. Ele também tem espaços, ó, se você ver, ele tem uns buraquinhos dentro dele, aqui, fica ele girando. Mas ele tem uns buraquinhos dentro que contém ar. Outro exemplo é o temporal, que é na lateral da cabeça, aqui acima da orelha. É o temporal, ele também tem
Tem o etimoide, que também é outro osso que está dentro da cabeça da gente. E o maxilar. O maxilar também é um osso pneumático, ele também tem buraquinhos, cavidades que contêm ar. Eu separo imagens e mando, porque não ia caber todas as imagens aqui no slide, mas eu mando no grupo para vocês, tá bom? Tá acabando de novo os 40 minutos. Esse negócio de Zoom é muito chato por causa disso. Mas eu vou finalizar e entrar de novo, pra gente terminar, tá bom?